E aí, como é que esse povo entrou? E eu não vi. Olha quem tá aí, a Fabiana. Oi, Fabi. Tira o volume, por favor. Oi, Tamires. Oi, Fernanda. Oi, Dri. Tô vendo um monte de gente aqui. Natália, Jusmar. Olha, a Júnia. Todo mundo pontual, que bênção. Tira ali naquele negocinho ali, ó. O volume. Você liga o ar, por favor. Tô com o assistente aqui, acho que ele não tá querendo muito me ajudar, mas tudo bem, vamos lá. Tamara, gatona. E aí, Tamara? Gente, o seguinte. Gente que chega, tá? Por exemplo, agora tem 15 pessoas aqui no YouTube, 10 no Instagram, 14, aí vai, sei lá, diminuindo, vai ter uma média de 25 pessoas. E aí, sempre que a gente faz uma live, no final tem muito mais gente do que no começo. Então, eu vou dar alguns avisos agora e no final eu vou dar os avisos de novo. Então, assim, as pessoas que estão aqui, que participam do curso Fundamentos Bíblicos de Atibaia e Jarinu, essa aulinha, vamos dizer assim, não vai valer como uma aula que vocês tiveram presencial. A gente ainda não sabe como vai ser feito, mas não vai valer como presencial, por quê? Porque aqui é tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico, e como eu já faço esse resumo no meu canal, eu faço um resumo de 25, 30 minutos no meu canal e a aula dura 2 horas. Então, ele me chamou para fazer aqui, né, um dos dias da semana, que é de terça-feira, para fazer o estudinho bíblico. Então, vai ser uma coisa muito mais enxuta do que o curso mesmo de fundamentos. Porém, também aqui também tem a vantagem de vocês perguntarem, tirarem todas as suas dúvidas. E na hora que vocês estiverem fazendo as perguntas e tal, eu nem vou falar, e tal pessoa está perguntando e tal, eu só vou respondendo as perguntas. Então, não se preocupe se você não quer que eu fale seu nome, sei lá, se alguém tem alguma restrição com isso, não se preocupe, eu não falo. Só respondo e tudo mais. Então, vamos começar. Vamos fazer uma breve oração para o pessoal ir entrando. Agora já tem muito mais gente, 33 pessoas mais ou menos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui aprendendo da tua palavra, sabendo mais de ti, mais do seu testamento, daquilo que foi deixado para nós como herança, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, que nossa mente esteja totalmente focada em ti, na tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Então vamos começar? Bom, tem uma matéria. Ah, mais uma coisa. Todo esse estudo bíblico é baseado no estudo bíblico dos fundamentos, tá? Então vamos lá. Tem uma matéria que é um módulo que se chama Combustível do Cristão. Esse módulo ele é formado por 4 itens, que é a palavra, a oração, o jejum e o ID. E na semana passada eu gravei sobre a palavra e a oração. E hoje o foco vai ser em jejum e servir a Deus. Então, só que antes, né, eu vou dar uma pincelada no que nós falamos sobre
a palavra e sobre a oração. Então, no vídeo que eu gravei a semana passada, a gente falou que a palavra é inspirada por Deus, a gente deu versículos que provam essas coisas, 7 livros no Novo Testamento, eu expliquei sobre isso. Então, se você tiver alguma dúvida ou se você tiver interesse, vai lá no meu canal no YouTube, inclusive essa live vai ficar gravada lá no meu canal também. E aí, lá eu detalho mais sobre isso, explico algumas coisas, cito vários versículos, falo sobre a palavra que nos dá poder para libertar, para gerar fé, para ensinar, que é o manual da vida. Então, lá em primeira, vou citar um versículo aqui, 1 Timóteo 4, 15 e 16. Está escrito assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então, quando você busca a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você decora alguns versículos que você acha importante para a sua vida, você vai ter aquilo em mente, aquilo vai cair no teu coração e é daquela maneira que você vai viver. As pessoas que te conhecem, invariavelmente vão ver você repetindo coisas que estão escritas na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela corta juntas e medulas. E ela é capaz de discernir alma de espírito. Isso é um versículo. E cadê o meu assistente de versículos? Caça versículos. Na outra live que eu fiz, eu pedi para o Eli caçar versículos para mim. Porque eu falo muito versículo, mas eu nunca sei falar o endereço. Então, ele vai passar aqui atrás para pegar uma Bíblia ou duas e vai caçar os versículos para mim. Outra coisa que acontece, quando você tem a palavra de Deus, né, os versículos guardados no seu coração, quando vem um momento de aflição, o que você lembra primeiro? De reclamar? Não, você lembra primeiro de um versículo bíblico. Então, a palavra é importante você ter em mente. Então, tem um versículo que fala: medita na palavra dia e noite. Não é para você ficar, já falei isso em algum vídeo, alguma live, eu não lembro mais. Porque eu faço tanto vídeo, tanta live, que eu já não lembro. Mas não é para você ficar meditando assim, parado, sem fazer nada. Não, tudo que você estiver fazendo durante o decorrer do seu dia, você lembra da palavra. Porque as coisas vão acontecendo. Quando você faz um devocional de manhã, por exemplo, as coisas vão acontecendo e você vai lembrando daquela palavra que você leu de manhã. Ou faz um devocional, faz um estudo bíblico, né? Aqui em casa a gente faz o estudo bíblico de manhã, das 6 às 7 da manhã. Porque você vai ter o dia todo para viver e lembrar de tudo que você leu. Muitas vezes você lê uma palavra de consolo e você nem percebe, nem sabe, mas no decorrer do dia você vai precisar dessa palavra para te confortar. Outra coisa, quando você quer convencer alguém, então às vezes você tá cansativo aquela conversa com alguém. Quando você cita um versículo bíblico, como a Bíblia é viva e eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, achou o versículo? Pode ir que eu estou preparando. Pode ir. Se você quiser digitar aí, pode digitar. Vou me falar aqui. A palavra que saiu da boca de Deus. Então, o que saiu da boca de Deus não se compara com o que sai da nossa, né? Porque ele é Deus. Então, nós passeamos por esse capítulo sobre a palavra, que a Bíblia é o manual da vida. Inclusive, no final, eu sugiro que se faça um propósito de ler a Bíblia com a sua família e tal. Essa Luísa Pauleto Pereira é o Eli que está digitando no login da Luísa. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir, divide juntas e medulas e é capaz de discernir alma e espírito. E aí nós também passeamos pela oração como estilo de vida, que também trabalhar na obra de Deus, né? O ID, cada um fala de um jeito, não tem problema.
Ó, daí ele já citou outro versículo, Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. E tantas outras coisas que vocês quiserem ver além. Esse é o medita. Eu citei meditar dia e noite, só isso que eu citei. Muito bem. Aí, no oração como estilo de vida, a gente fala por que nós devemos orar, né? A oração de forma prática e a principal oração da Bíblia. O que é a principal oração da Bíblia? É o Pai Nosso. Mas é para a gente decorar o Pai Nosso e ficar falando? Não, porque um pouquinho antes de começar o Pai Nosso, Jesus mesmo, que é ele que ensina o Pai Nosso, ele mesmo fala, não façam vãs repetições. Então, não é um mantra. O Pai Nosso não é mantra. Você não tem que repetir 1000 vezes o Pai Nosso. Você tem... Eu já falei outro versículo bíblico que eu também não sei qual que é. Mateus 6 alguma coisa, não? O Pai Nosso? Antes do Pai Nosso que ele fala sobre vãs repetições. Uhum. Então, o Pai Nosso nada mais é do que um roteiro de oração a seguir. Né? Então, você adora a Deus... Você diz que você precisa dele para todas as coisas, e aí você reconhece que você falha, o pecador, pede para ele te livrar das tentações, que ele te perdoe, assim como você perdoa os que têm te ofendido. Só que aí você toma cuidado, porque se você não tem perdoado quem tem te ofendido, você está pedindo para Deus te perdoar da mesma maneira. Então, me perdoa da mesma maneira que eu perdoo os outros. Presta atenção. Ou seja, perdoe, né? Porque Deus vai te perdoar da mesma maneira. E livra-nos do mal, e pois ele é digno de ser adorado, e tantas outras coisas. Olha lá, já passou outro versículo, Mateus 6:7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Então, fica repetindo a mesma coisa. Existem seitas, né? Místicas e tal, que fica repetindo a mesma palavra. Eu sei até que palavrinha que é, mas não vou falar aqui para não dar polêmica na internet. Então, é a sua comunicação com Deus, é a maneira que você, a intimidade que você tem com o Pai. Então, da maneira que você fala com o seu melhor amigo, que você vai falar com Deus. Né? Você não precisa entrar assim com Deus também. É claro que com toda a reverência a Deus, porque ele é Deus. Ele, né, Senhor, você não vai falar, ô, fulano. Não. Deus é Senhor, então você chama ele de Senhor. E vai embora. E se tem a sua intimidade com Deus, ele é seu melhor amigo. Amém, queridos? Mulher da igreja de Atibaia, pode entrar. Fica à vontade. Muito bem. Agora nós vamos entrar no assunto de hoje, que é o quê? Ok, 15 minutos só dando pincelada. Ah, meu Deus. Não gosto dessas coisas, não. Gosto de ser mais rápido. E a partir de agora, vocês, se vocês quiserem ir guardando suas perguntas, vão anotando aí também, né? Tudo é bom. Então, nós vamos falar sobre jejum. O que é jejum? Jejum é abstinência completa de alimento. A única coisa que a gente pode ingerir estando de jejum, um jejum que você faz propósito com Deus, tá? Não estou falando de jejum intermitente de acordo com a nutrição, não. Estou falando de jejum bíblico. Você se abstém de alimento e você só pode ingerir água. Mas, Camila, e o jejum de Daniel? E o jejum do fulano que ficou sem comer não sei o que, não sei o que? Nós, com os nossos pastores, teve uma época que deu muita pergunta, muita polêmica isso daí, nós decidimos ensinar a igreja. Então, eu fiz um propósito de 21 dias sem tomar café, quase morri. Para que serviu isso? O que Deus me deu depois que eu terminei o jejum? Deus me mostrou que eu era viciada mesmo. Foi para isso que serviu o jejum, tá? Teve uma outra vez. Vou falar oi pro pessoal do Insta. Ana, Graziela, Nailde, Glaucia, Luciano, João,
Felipe, Nath, Euclides de Jundiaí. Oi, pessoal de Jundiaí, tem mais gente de Jundiaí. A Paula, minha cunhada, e o Evandro. Ai, eu fiquei com soluço, eu fiquei com o olho cheio de lágrima, eu fiquei com dor de cabeça. Ai, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. E aí eu fiz o jejum de carne e isso aí não prestou não para mim, sabe? Mas o que aconteceu depois que eu terminei o jejum de carne, eu consegui tirar o açúcar do café. E já faz 1 ano que eu tomo açúcar sem café. Em fevereiro agora, café sem açúcar, né? Não açúcar. Eu não tomo açúcar não, gente. Eu tomo café sem açúcar, tá bom? Fique bem claro isso. Também se eu tomasse açúcar, né? Uma pergunta aqui, e eu percebi que o Instagram deu uma bugadinha, hein, gente? Cuidado, se vocês preferirem, vão para o YouTube. Sim, Nelson. Então, eu vou fazer uma simulação aqui para ficar bem claro, tá? E depois eu vou ler a parte bíblica que dá embasamento para o jejum, tá bom? Porque é muito importante, afinal de contas, nós estamos fazendo estudo bíblico. Então, faz de conta que eu vou entregar o meu jejum às 6 da tarde e só vou voltar a comer às 6 da manhã. Por quê? Normalmente nós fazemos jejuns de 12 horas, mas se você quer ter uma experiência pesadíssima com Deus, faça de 4, ou faça de 18, de 16, mais do que 12, porque 12 é para iniciante. Se você já está numa pegada mais forte com Deus, faça o de 16, 18, 24, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Simulação. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego esse jejum que vai durar das 18 horas agora até às 6 horas da manhã de amanhã. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê força e que o Senhor me fortaleça, Pai. Que o teu Espírito venha falar comigo nesse momento e faça de mim o que o Senhor quiser, que tudo esteja de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pronto, eu entreguei. Só que com um adendo aí que eu esqueci de falar. Eu como, tipo, 5h30, 15 para 6 da tarde, eu como, tomo tipo um café da tarde, vai, que seja, se você quiser jantar também. E aí, você entrega o jejum com uma oração de entrega. Nesse tempo de jejum, o que é ideal? Ideal é você ter um momento de leitura da palavra, ter um momento de oração, ter um momento de ouvir louvor, ter um momento de paz. E assim, vou falar uma coisa muito importante. Se você discutir, brigar, sair do controle, se a sua alma comandar em algum momento, o jejum não está valendo, porque o jejum ele serve justamente para diminuir a tua alma, para enfraquecer a tua alma, porque toda vez que a tua alma enfraquece, o espírito se eleva, entendeu? Então, outra coisa, você combinar com o seu cônjuge, olha, querido, só nas horas que você estiver em jejum. Teve uma vez que um discípulo nosso entendeu que era para fazer 15 dias de jejum e que era para ficar 15 dias sem namorar. Não é isso, tá, gente? Beleza? Entenderam? Respondi sua dúvida, Nelson? Ele perguntou pelo YouTube, tá? Dá uma olhadinha para ver se ele responde, se eu passar batido, não perceber. Então, agora eu vou ler o Isaías 58, do 1 ao 12, para dar embasamento bíblico para o jejum, tá bom? Senhor Deus diz, grite com toda a força sem parar, grite alto, como se você fosse trombetar. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse o povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? Aí, isso daí era o profeta Isaías falando para o povo que Deus mandou ele falar isso. Pense na cacetada.
O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir suas orações? Perceberam que o que eu falei, que não adianta deixar a alma prevalecer. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como bambu? Que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês acham de jejum? Aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam as suas comidas com os famintos que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Esse é o Isaías 58, do 1 ao 12. E agora vai a minha profecia para vocês. Façam jejum nesse tempo, povo, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque na hora que essa pandemia acabar e que a gente for liberado, vai estar todo mundo com um monte de problema na cabeça, vai ter um monte de gente desempregada, desesperada, sem saber o que fazer. E nós, os cristãos, que jejuamos, que oramos, que estamos com o nosso emocional de acordo com a vontade de Deus, ajudaremos esse povo e ganharemos esse povo para Jesus. Amém? Muito bem. Vamos lá. Então, aqui nós temos vários outros na apostila de vocês. Quem tem a apostila do Fundamentos Bíblicos, tem vários versículos que dão embasamento para o jejum. Inclusive, eu estou seguindo a apostila, tá? Se vocês que são aluninhos aí do Fundamentos Bíblicos, vocês podem seguir pela apostila. É claro que eu vou pular um monte de coisa, porque não tem condição de eu ficar 2 horas aqui. Então, o jejum, gente, Deus nos direciona para coisas que a gente ainda nem sabia. Muitas vezes a gente vai pedir. Recebemos uma presença ilustre aqui. Se der, eu mostro. Muitas vezes a gente vai pedir para Deus. Então, Senhor, eu quero fazer um jejum para tal coisa. Só que o Espírito Santo, quando você ora em línguas, ele sabe do que você precisa e o seu Espírito se comunica com o Espírito Santo e é maravilhoso porque você vai ter de Deus aquilo que você precisa e não necessariamente só o que você pede. Então, vou dar o meu exemplo. Eu fiz um jejum de 24 horas, porque acho que foi o ano passado, na Páscoa, se eu não me engano, porque nós temos um relógio de 24 horas de oração e de jejum também. Eu decidi que eu ia jejuar às 24 horas. E no final desse jejum, faltando 1 hora para todo mundo acabar as 24 horas de oração, a gente se reunia com as nossas células na igreja. Era na igreja de Jarinu ainda, não tinha ainda a igreja de Atibaia. Mas já tinha as células de Atibaia. Quem é dessa época vai lembrar. E aí eu fiz 24 horas de jejum. E eu
já tinha feito, mas fazia muitos anos. Então eu falei, vou ter mais uma vez essa experiência com Deus. E aí, o que Deus vai fazer com você? Ele vai pegar em você com muito amor e carinho naquela área que mais você precisa de mudança, que mais você precisa de que o Espírito Santo esteja atuando. Que no meu caso é o quê? Domínio próprio. Porque eu sou muito colérica e estourada e não penso para responder, na hora que eu vejo já respondi, a pessoa já se ofendeu e tudo mais, né? Melhorei muito, mas há um ano atrás, que eu tava piorzinha do que eu sou hoje, eu fiz esse jejum e a intenção eu nem lembro qual que era por oração mesmo, pela igreja, para fazer o jejum junto com o povo da igreja mesmo. Eu sei que quando faltou 1 hora para acabar esse jejum, quando faltou, eu vou morrer. Porque eu sou muito comilona. Quem convive comigo sabe que eu como demais. E eu tenho fome toda hora. E é de 1 em 1 hora que eu tenho fome. A hora que você perguntar, eu tô com fome. Eu não fico saciada, parece que eu não fico saciada nunca. Mas tudo bem. Mas eu tento ser regradinha. Quando eu tava chegando perto do meio-dia, que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu me vi falando para Deus assim, me falar uma besteira, me provocar. Eu vou falar, olha, você fala o que você quiser, você me xinga do que você quiser, mas eu quero é comer, eu tô com fome, não me interessa o que você tá falando para mim. E aí foi que o Espírito Santo ministrou comigo, que é isso que significa quando estou fraco é que estou forte. Eu tava com tanta fome, querendo tanto comer, que nada mais me importava. Então, quando você tá diante da vontade de Deus, você é capaz de dominar qualquer coisa, você é capaz de dominar o mais difícil temperamento que você tiver. Então, quando você tiver sem controle de alguma coisa, quando você tiver querendo conquistar algo no mundo espiritual, faça um jejum. Faça um jejum e peça para Deus. Mas eu vou te falar uma coisa: muitas vezes Deus não vai mudar o outro, muitas vezes Deus vai mudar você, porque o jejum não é pelo outro, o jejum é por você. E aí você entra numa conexão diferente com Deus. Enquanto isso, eu vou mostrar uma pessoa que está participando da live. Vou mostrar para o pessoal do Instagram também, porque eles não estão vendo. Esta pessoa pode perguntar, que a gente está vendo aqui. O pessoal já viu o Teodoro, nosso companheiro de live. Ai, meu Deus. Vamos começar, então, na parte de ID, que eu acredito que seja a parte da aula que o Eli mais gosta de falar. Né, Eli? Uhum. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as dos séculos. Amém. E lá, em Atos 1:8, eu gosto muito desse versículo, porque eu consegui fazer esse versículo ser verdade na minha vida, e é uma coisa que eu sou muito feliz por causa disso. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Jesus não falou, portanto, ide você que recebeu a unção de evangelista, portanto, ide você que é formado em teologia, portanto, ide você que é professor, você que é pastor, você que é missionário. Ele não falou isso, ele falou, portanto, ide.
ide, vá. Ensinai todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vá. Ele não falou quem é, que são pessoas, ele não falou que são pessoas específicas. Todo aquele que crê, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, vá e faça discípulo. Discípulo de quem? De Cristo. Amém? Tá tudo bem? Agora, o outro versículo que eu li, o Atos 1:8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que é? Em toda a Judéia, na vizinhança. Tem vizinha minha aqui? Levanta a mão. Na Samaria, nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos, no seu país e nos lugares mais distantes da terra. Tem alguém da Europa aqui? Canadá? Não é o que estamos fazendo? Então, gente, quando nós entendemos que Jesus é o único que a gente não se preocupa quanto que a gente sabe falar de Jesus, a gente simplesmente vê uma pessoa passando por uma situação e fala: eu sei quem pode te ajudar, eu conheço o lugar que você pode ir, eu vou te levar num lugar onde você vai se sentir bem. Tantas vezes as pessoas que chegaram nas nossas células, né? Eu tenho célula há quantos anos eu tenho célula? Desde que a gente mudou lá para casa de Jarinu. A gente morou lá 7 anos. E eu tenho célula há 14 anos na minha casa. Então, vocês imaginam, quase toda a igreja de Jarinu passou pela minha célula e metade da igreja de Atibaia passou pela minha célula. Então, você levar uma pessoa até onde você sabe que tem Jesus. Você não precisa saber ter um curso pronto de teologia, entendeu? E nem o fundamento completo. Não, você leva Jesus para a pessoa e você leva a pessoa até Jesus. É isso que é você ir e fazer discípulo. Você não precisa falar assim, ai, minha vida, assim, por exemplo, nossa, eu não entreguei totalmente ainda minha vida para Jesus, tem um monte de coisa que eu faço que ainda não está de acordo com a palavra de Deus. Não interessa. Você encontrou o lugar, você encontrou o caminho, você sabe onde é que você tem que levar uma pessoa que precisa de Jesus. Então, traga mesmo. A nossa missão, a partir do momento que a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador, é o ministério da reconciliação, é você trazer alguém de vazio no ser humano que só pode ser preenchido por Deus. Todo ser humano é fabricado com esse vazio dentro, que só pode ser preenchido por Deus. E Deus deu o livre-arbítrio para todos, e é por isso que alguns falar. Olha, eu já falei tudo sem nem precisar ficar lendo. Eu quero falar um outro versículo para vocês. Marcos 10, 29 a 30. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa de mim e do evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. A gente está preocupado. Por que Jesus está falando isso? Para que você não se preocupe com o que vão pensar de você. Aquele que não se importar com o que a família vai falar, com o que os vizinhos vão falar, com o que vão falar no emprego, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Aquele que não se preocupar com isso vai receber aqui ainda, aqui. Não é quando eu morrer, porque você vai ter a vida eterna, porque você vai ter a vida eterna. A vida eterna é que conheçam o verdadeiro Deus. E assim, isso aí é um versículo também, tá? Tá em João 17, não sei o que mais. Sei, 3. João 17, 3. E assim,
Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida eterna já começa aqui. Então, se você decide viver uma vida de servir a Deus com o que você tem, você não precisa largar tudo. Então a partir de agora eu vou subir um banquinho lá na Praça da Sé e ficar gritando. Não é isso. Não se trata disso. Quando você decide servir a Deus com o que você tem, é com o tempo que você tem, é com o recurso que você tem. Ué, gente, antes dessa pandemia, tem muita gente que decidiu servir a Deus pelas redes sociais. Teve muita gente que decidiu servir a Deus muitas vezes. Nossa, eu mexi aqui. Muitas vezes com o seu carro dando carona para quem vai no culto, outros trazendo gente na célula. Você servir a Deus com o que você tem, você deixa que o Espírito Santo te convença das coisas que você tem que fazer. Você não precisa parar de fazer nada para vir até Jesus. É importante que você saiba disso lá em Jarinu, que a igreja era igreja de rico. Tinha gente que não ia lá porque achava que não tinha roupa adequada para ir. Ô, gente, aonde tem a palavra de Deus, você vai do jeito que você está. Aliás, Deus fala, venha do jeito que estás. Cadê esse versículo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Se eu não me engano, é João também. Então, venha como estás, não importa. Tem gente que tem vergonha, fala, eu tenho vício, eu ainda fumo, sei lá, qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que a gente não está citando aqui, mas que a pessoa se sente envergonhada. Não se sinta envergonhado, porque Jesus fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Isso é outro versículo que eu também não sei o endereço. Eu já falei que se tiver aí um inventor de alguma coisa, inventa para mim um aparelhinho detector de versículo. Tá aqui, Camila. Achou? Tem no aplicativo. Mas eu preciso andar na rua com o detector de versículo. Ou então a pessoa inventa um aplicativo detector de versículo. Tem? Tem. Mas, é aquele Holy Bible? É. Então, o Eli vai colocando aí, a Luísa, no caso, vai colocando. Olha lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, meu povo? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos relembrar os 4 pontos do combustível do cristão. E vou explicar também por que se chama combustível do cristão, que é o principal, né? O motivo do nome da matéria. Então, combustível do cristão é palavra, oração, jejum e fé do cristão. Porque quando um cristão decide viver a vida dele com Cristo, que eu já falei muito, aí começa a ficar tampado. Resumidamente, é uma vida de adoração. Um verdadeiro adorador tem um louvor que fala, um adorador no seu resto. Um verdadeiro adorador tem que ser luz do mundo e sal da terra, que é um outro versículo. Caça aí para mim. Porque o cristão tem que dar sabor para as coisas. Aonde ele entra, ele tem que fazer a diferença. Vocês já ouviram isso 1000 vezes, né? Mas eu estou conectando. Isso. Eu estou conectando. Cortou o último. O último. Tá. A Júnia está dizendo que travou. O último item é o ID, fazer a vontade de Deus, ser luz do mundo e sal da terra. Você ter gosto. Sabe o que é cristão ter gosto? É quando o cristão tem a sensação de que ele conversou com uma pessoa e ele fez a diferença na vida dessa pessoa. É quando o cristão dá um conselho que vai totalmente na contramão do mundo. É quando você tem um amigo ou uma amiga que está querendo se separar e vem com conversa fiada do seu lado, e você enfia Jesus nessa pessoa, mesmo sem essa pessoa perceber.
Porque você, sendo luz do mundo e sal da terra, você não precisa ser o crente chato, inconveniente, que fala: ai, irmão, Jesus te ama, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Não é isso que você tem que fazer, é com suas atitudes, você ser luz na vida daquela pessoa. Você falar para aquela pessoa: não, querido, não separa, não. Eu conheço um lugar que tem que dar um jeito no seu casamento. Vamos lá comigo. E tantas pessoas chegaram até nós, tantos casais, inúmeros, não tem nem como contar. Chegaram até nós dessa maneira, trazidos por alguém que ouviu um dos dois falar: eu quero me separar, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com essa pessoa, eu vou matar, eu vou estrangular. Entendeu? Então, você ser luz do mundo e sal da terra é fazer a diferença. Porque sozinho você não consegue. Quando você quer dar uma palavra que vem da sua cabeça, aquilo vai durar pouco na vida da outra pessoa. Pode fazer diferença na hora, mas aquilo vai durar pouco, porque a única palavra viva que faz um efeito de semente na vida da pessoa é a palavra de Deus. Não adianta você querer ser, falar palavras bonitas, filosofias de vida maravilhosas. Nossa, aquela pessoa me falou algo tão lindo que ela leu na internet do Dalai Lama. Gente, isso morre. Isso não tem valor. Aliás, tem coisa que está escrito na internet que foi o Dalai Lama que falou, mas é versículo bíblico. Então, vamos parar de palhaçada e falar aquilo que é a palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que é o único que restaura, que cura, que liberta e que ainda por cima vai te levar à vida eterna, porque ele foi o único que ressuscitou. Nenhum outro desses caras famosos ressuscitaram. Todos eles têm um túmulo. Buda e tantos outros. O único que ressuscitou está vivo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Que foi? Tem pergunta, gente? Tá todo mundo aí? Eu vou dar um tempinho para perguntas. Sim. Tem pergunta? 50 pessoas. El gato. Muito bem. Particular, pode falar comigo no particular, não tem problema nenhum. Porque eu não recebo nada que tiver embaixo aqui dessa live, tá? Só enquanto tá... Ah, aqui tem uma pergunta. Mas deixa eu terminar de explicar. Só enquanto tá valendo a live, porque eu só recebo as perguntas que são feitas no meu canal, porque eu as recebo por e-mail, tá? Cá, eu posso fazer um jejum de 12 horas, depois se alimentar e depois voltar a jejuar? Pode. Uhum. Sim. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Você come almoça ao meio-dia e entrega seu jejum. Aí você vai comer à meia-noite e entrega de novo até o meio-dia. É isso? Respondido? Ah, legal. Pode sim. Eu não conheço ninguém que tenha feito. Você já fez isso ali? De o jejum de novo. Aí entrega de novo só meio-dia. Não, mas eu. Hã? 10 horas já entrego. Não, ela fez uma outra pergunta, mas já respondi. Tá. Ela tá no 2 jejuns. É isso.
Dá uma olhada. Ai, gente. Bom, então é isso. Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês. A live no Instagram vai se encerrar porque só dura 1 hora mesmo. Então a gente está tudo dentro, tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. A próxima, acho que vi um gatinho, você viu várias vezes, né? A próxima matéria, se eu não me engano, é batismo no Espírito Santo, se eu não me engano, mas eu posso avisar vocês, tá? E eu espero que vocês estejam comigo e chamem os outros. Ah, deixa eu falar uma coisa. Amanhã, isso não vai valer para a live do meu canal, porque vai ficar gravado e não vai valer para o meu canal, mas aqui nesse canal, amanhã, live para os casais. O Eli vai estar ministrando com os casais e eu que vou estar de auxiliar, a gente vai colocar. Hã? Pastora Miriam vai entrar pelo Instagram. Então, aguardem, tenham perguntas das mais variadas e das mais polêmicas. O Eli também vai abrir em particular para fazerem perguntas. Quem não quiser se expor, não tem problema nenhum. Então, participem amanhã às 8 da noite da nossa live. Quem puder participar no Instagram, a pastora vai participar junto no Instagram. Mas quem só puder aqui pelo YouTube, eu acho que você vai mostrar. Você vai mostrar, né? Dá para ele mostrar a pastora aqui pelo Instagram. Tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês, quem puder, é claro. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Oi. Renata, aonde está a Renata? No Instagram, eu assisti a live no meu canal desde o começo. Pode ir lá no meu canal, que a partir de algumas horinhas vai estar lá. E assistir outro dia também, mostrar para alguém, pode acessar por lá. Aqui também nesse canal vai estar gravado, eu não sei quanto tempo que fica, tá? Porque eu só trabalho aqui, mas não tenho domínio total igual lá no meu. Mas eu vou explicar aqui, Renata. Ela tá no Instagram ou no YouTube? No Instagram. Assim, Renata, você faz um jejum. Gente, vamos fazer assim. Eu vou terminar a live aqui no YouTube e vou explicar no Instagram e fico lá no Instagram. E é isso. Beleza? Deus abençoe vocês aí do YouTube. Dá um like aí no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Agora para Renata. É assim.